A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a programação da Rede Brasil, a você que não perde uma aula aqui no programa Instantes Finais. E eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Se você deseja enviar a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão ou a sua pergunta para nós, o número do WhatsApp está aparecendo na sua tela, o prefixo é 81 e o número é o 994661010. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores, este tema maravilhoso, esse tema extraordinário, que você sabe disso, né? Nós já dissemos aqui em outros programas, apesar de os livros denominados de profetas menores haverem sido escritos há milhares de anos atrás, 2.400 anos, 2.500, 2.800 anos atrás, mas a sua mensagem é atual. Glória a Deus. Essa mensagem foi preservada, foi inclusa no cânon sagrado, porque Deus desejava falar não só ao povo contemporâneo dos profetas, mas Deus desejava também falar às gerações futuras. É interessante, não é? Que quando nós lemos, nós estudamos os livros proféticos, nós percebemos o quanto a mensagem desses profetas ela é atual e ela também fala para a geração dos nossos dias. Em programas anteriores nós tivemos a oportunidade de estudar a atualidade das mensagens de diversos profetas, né? Vamos relembrar os profetas, vamos lá, vamos mostrar na tela isso, profeta Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias e Naum, não é? Inclusive, esses programas estão lá na playlist da Rede Brasil. Se você deseja rever, se você por alguma razão não assistiu, você pode rever. A partir de hoje, nós vamos estudar sobre a atualidade da mensagem do profeta Abacuque, que é um dos mais conhecidos, né? Você sabe disso, Abacuque foi levantado por Deus para transmitir uma mensagem de juízo contra os judeus e também contra os caldeus. Mas, antes de lermos o texto, antes de explicarmos a profecia de Abacuque, nós gostaríamos de falar um pouco sobre o profeta, falar um pouco sobre o seu livro, para que tenhamos uma melhor compreensão do conteúdo. Abacuque é um dos profetas chamados de pré-exílicos, ou seja, ele profetizou antes do cativeiro babilônico. E um fato muito interessante é que só ele, em todas as Sagradas Escrituras, em toda a Bíblia, recebe esse nome de Abacuque. Só existe um personagem bíblico com o nome de Abacuque. E o nome Abacuque significa abraço ou abraçado. Ou poderia também dizer que é abraço amoroso. E outro fato interessante sobre Abacuque é que ele era um homem de comunhão com Deus. Era um profeta que dialogava com Deus. Nós vamos perceber isso, é uma das experiências mais maravilhosas do livro de Abacuque, né? Diferente de outros profetas que ouviram a voz de Deus, que transmitiram a mensagem de Deus, Abacuque é uma espécie de um amigo de Deus que conversa, que dialoga, que apresenta suas queixas, que Deus responde, ele se queixa novamente, né? Ou seja, há uma lição muito maravilhosa, especial no livro de Abacuque, é esse diálogo com Deus, essa intimidade, essa comunhão. Ele não só ouviu a voz de Deus e transmitiu ao povo, mas ele questiona, ele conversa com Deus, ele até questiona as decisões, inclusive nós vamos ver isso no programa, né? E outra informação importante, né, que tudo nos leva a crer que ele profetizou mais ou menos por volta do ano 600 a.C., e ele foi contemporâneo também do rei Josias e do profeta Jeremias, ou seja, Abacuque profetizou no período em que Josias reinava e também o profeta Jeremias ainda estava
profetizando. Os tempos de Abacuque eram críticos. Você vai perceber isso no programa hoje. A situação moral, espiritual do povo de Judá, de Jerusalém, estava em decadência. O povo estava distante de Deus nas suas práticas pecaminosas. E Abacuque, diante de tantas injustiças, violências, pecados que estavam ocorrendo em seus dias, ele pergunta se Deus não está vendo, se Deus não está percebendo o que está ocorrendo, se Deus não vai tomar providência, E aí o que acontece? Deus lhe responde. Deus diz a Abacuque que iria levantar os caldeus para punir o povo de Judá, o povo de Jerusalém. E é aí que Abacuque pergunta, como é que Deus vai usar o ímpio para punir o povo de Deus? Mas é importante nós lembrarmos isso, que Deus também diz que no tempo determinado os caldeus também seriam castigados. Eu vou pedir para abrir a tela em que nós temos as informações básicas de Abacuque, embora nós já tenhamos citado algumas, mas talvez você queira tirar uma foto para você memorizar, não é? Muito bem, Abacuque, o nome significa abraço ou abraçado. O tema do livro é viver pela fé. É também um tema muito semelhante lá da Epístola aos Hebreus, que o justo viverá da fé, não é? Então, Abacuque nos mostra isso principalmente no seu cântico, que está no capítulo de número 3, que nós veremos em programas futuros. Ele profetizou mais ou menos por volta do ano 606 a.C., e os destinatários principais é o Reino do Sul, Judá e Jerusalém, embora que ele também tenha profetizado para os caldeus, para o povo de Babilônia. Vamos ler a introdução da nossa aula hoje. O tema da nossa aula hoje é a queixa de Abacuque e a resposta de Deus, e eu poderia também citar esse tema no plural. Eu poderia dizer que o tema do programa hoje são as queixas de Abacuque e as respostas de Deus, é o que nós vamos estudar hoje. Vamos para a introdução da nossa aula. Nós dizemos assim, que o profeta Abacuque era um homem que buscava respostas divinas por conta das transgressões da sua nação, ou seja, o Reino do Sul, Judá, Jerusalém. Em seu livro, o questionamento principal do profeta a Deus resume-se em duas perguntas cruciais. Primeira pergunta: por que o Senhor contempla a maldade de Judá e mesmo assim não a castiga? Por que é que Deus não está castigando? Será que Deus não está vendo? Segunda pergunta: por que uma nação corrupta como a Babilônia deveria conquistar a nação de Judá, que era menos má? Em outras palavras, Como é que Deus vai usar o povo caldeu, o povo de Babilônia, para punir Judá? Mas, por fim, após essas duas perguntas, ao Senhor e sua rápida resposta, o profeta termina a sua profecia com um dos mais belos cânticos da Bíblia, exaltando ao Senhor, apesar da iminente derrota de seu povo pelos caldeus, como nós veremos a seguir. Então, se você tem aí em suas mãos uma Bíblia, pode trazer a tela, por favor? Você vai perceber que o livro de Abacuque é um livro muito breve, muito curto, são apenas 3 capítulos. No capítulo 1, nós vamos estudar sobre a queixa de Abacuque, a resposta de Deus, No capítulo 2, nós vamos estudar sobre os 5 ais, sobre os caldeus, inclusive este é o tema do próximo programa. E também no capítulo 3, a oração de Abacuque com o seu cântico de adoração. Então nós vamos fazer o seguinte: esta semana nós vamos estudar a atualidade da mensagem de Abacuque, e como o livro tem 3 capítulos, nós estudaremos essa semana, segunda, terça e quarta-feira, o livro de Abacuque. Vamos estudar sobre a atualidade da mensagem. Você vai perceber o quanto a mensagem de Abacuque ela é atual, ela é contemporânea. Pode abrir a tela, por gentileza? Então vamos ler alguns versículos, Não vamos citar todos, mas alguns versículos lá do capítulo 1, lembrando que o tema da nossa aula hoje é a queixa de Abacuque e a resposta de Deus. Pode abrir a tela, por favor? No capítulo 1, versículos 1 e 2, Abacuque começa dizendo assim: sentença revelada
ao profeta Abacuque, ou seja, o que é uma sentença, uma mensagem de castigo, uma mensagem de juízo. Essa palavra sentença tem o sentido de uma decisão num tribunal. É Deus que utiliza-se de Abacuque para proferir essa sentença, o juízo, o castigo que sobreviria à nação de Judá, ao povo de Jerusalém, ao reino do sul e também ao povo de Babilônia. Então é uma sentença, é uma mensagem de juízo, uma mensagem de castigo. Agora observe que no versículo 2, vai começar com os questionamentos de Abacuque. Uma das principais características de Abacuque, que eu já falei aqui, uma das principais era que era um homem que conversava com Deus, dialogava com Deus, de intimidade e de comunhão com Deus, mas uma outra característica de Abacuque é o seu senso de justiça. Porque observe que coisa interessante. Quando nós lemos a mensagem dos profetas menores, nós vamos perceber que vários profetas falaram, profetizaram, combateram as injustiças sociais. Se você está acompanhando o programa, você percebe isso. Vários deles, Deus se utilizou deles para combater as injustiças sociais, principalmente as injustiças que estavam ocorrendo na nação de Judá, de Jerusalém, no povo de Israel. Mas diferente dos demais profetas, essa mensagem, essa sentença que é proferida por Deus através de Abacuque, não inicia Deus falando, mas inicia com Abacuque questionando, Abacuque perguntando. Nós vamos perceber esse senso de justiça. É como se Abacuque estivesse fazendo uma análise dos seus dias, da geração, dos seus contemporâneos, e percebendo as injustiças, a violência, o suborno que estava ocorrendo, aí ele pergunta a Deus, se Deus não está vendo, se Deus não vai tomar providência. Veja o que diz, mais uma vez, versículo 2, ele pergunta assim, pode abrir a tela, por favor. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Esse pedido de ajuda não era uma ajuda, um milagre, uma bênção que ele estava esperando, aguardando, pedindo, não. Que ajuda é essa, Abacuque, que tu estás pedindo a Deus? Ele diz assim, até quando gritarei violência e tu não salvarás? Glória a Deus. É como se aquele senso de justiça de Abacuque fizesse com que ele fosse buscar a Deus em oração e dizendo, Senhor, olha para as injustiças sociais, olha para a violência, para a maldade, para a iniquidade que está ocorrendo em nossos dias. Deus, toma uma providência, faz alguma coisa. Aí parece que Abacuque ora por um pouco de tempo e não vê a resposta de Deus, não vê Deus agindo, punindo, castigando o povo. Aí ele começa a perguntar a Deus, até quando eu vou clamar por ajuda e tu não me ouvirás? Até quando eu vou dizer violência, Deus, e tu não salvarás? Passe o texto, por gentileza. Aí ele continua, não é? Ainda é a queixa de Abacuque. Pode abrir a tela, por favor. Ele diz assim, por que me fazes ver a iniquidade? Como quem diz assim, eu não queria estar vendo essas coisas. Eu não queria estar presenciando essas iniquidades. Por que toleras a opressão? É claro, você entende isso. Não é que Deus tolera a opressão, mas é o profeta perguntando, Deus, tu não vais agir? Tu não vais tomar providência? Tu não vais punir? Tu não vais castigar? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Todos os dias eu estou presenciando isso, Deus. Destruição, violência, e há litígios, há discórdias. E não para por aí. Passa a tela, por favor. Ainda dentro dessa queixa de Abacuque, ele diz assim, por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam o justo e assim a justiça é torcida. Sejamos sinceros. Pode trazer a tela. A impressão que nós temos é que esse livro de Abacuque foi escrito em nossos dias.
Não parece que esse livro foi escrito há 2.600 anos atrás. Parece que foi escrito para a nossa geração. E seja sincero, não é esse sentimento de Abacuque que muitas vezes nos sobrevém, nesse mundo cheio de trevas, de iniquidade, de pecado, de violência, de suborno, de mentira, de engano, de injustiças sociais. Porque é isso que ocorre em nossos dias. Quando chega uma causa no tribunal, onde há o interesse de resolver, de solucionar, rapidamente é resolvida aquela causa. Rapidamente os juízes dão as sentenças, quando existe o interesse de resolver. É causa que vai beneficiar pessoas específicas. Mas quantos processos estão lá empilhados nos tribunais, que ninguém resolve, que ninguém soluciona? Era essa a queixa de Abacuque. Olha o que ele diz: por isso a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, o ímpio cerca o justo, e assim a justiça é torcida. Meu Deus! É como se Abacuque estivesse dizendo assim: eu estou vendo pessoas justas, pessoas honestas sendo punidas, castigadas, e eu estou vendo pessoas injustas, desonestas sendo absolvidas dos tribunais. Era essa a queixa de Abacuque. Aí ele se queixa aqui da iniquidade, ele se queixa da opressão, ele se queixa da destruição, da violência, dos litígios, das discórdias. Tudo isso está ocorrendo em nossos dias. Nenhuma dessas coisas aqui, dessas ações dos judeus, do povo de Judá, de Jerusalém, nenhuma dessas práticas aqui foi só nos dias do profeta. Não, elas estão ocorrendo em nossos dias. Eu vou ser muito sincero, de todos os profetas menores, parece que esse texto aqui, de Abacuque primeiro, é o que mais se aplica aos nossos dias, à nossa realidade. Aí vamos ver a resposta de Deus, né? O que era que Abacuque esperava que Deus dissesse assim: fica tranquilo, eu vou punir, eu vou castigar, eu vou tomar uma providência. Talvez ele esperasse que Deus mandasse uma seca, ou uma praga de gafanhotos, um terremoto. Mas não, Deus vai dizer que vai usar uma outra nação para punir, para castigar o povo de Judá e de Jerusalém. Vamos ver a resposta de Deus? Passe a tela, por gentileza. Aí vem a resposta de Deus. E o que é que Deus diz? O que é que Deus diz? Ele diz assim: olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo a obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Não é? Deus estava dizendo assim: eu vou agir de uma forma que quando alguém contar, vocês não vão acreditar. Eu vou agir, eu vou tomar uma providência que vocês não vão acreditar quando alguém contar. Passe a tela, por gentileza. Que providência é essa, Deus? O que é que tu vais fazer? O que é que tu vais agir? Porque, deixa eu dizer algo. Pode trazer a tela, por favor. Quando Abacuque está se queixando, se Deus não toma uma providência diante de tantas transgressões ocorrendo em Judá e Jerusalém, é porque ele conhece o caráter de Deus. Abacuque era um profeta que conhecia a justiça de Deus. E a história bíblica nos mostra isso. Se lermos a Bíblia e estudarmos a história do povo de Israel, nós vamos perceber isso. Todas as vezes que eles se afastavam de Deus, todas as vezes que eles se distanciavam de Deus, resultava em castigo, em juízo. É um dos princípios que está lá em Deuteronômio capítulo 28. O princípio das bênçãos e das maldições. Deus havia dito através de Moisés: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês cumprirem, se vocês guardarem, se vocês obedecerem, as bênçãos virão sobre vocês e vão alcançar vocês. Porém, se vocês não ouvirem, se vocês não guardarem, se vocês não praticarem a lei, o que vai acontecer? As maldições virão sobre vocês. Então, quando Abacuque se queixa, se Deus não está vendo, se Deus não vai tomar providência, é porque ele conhecia o caráter de Deus. É como alguém que está lá na porta do juiz perguntando: tu não vais assinar não a sentença?
Só que Deus age de uma forma inusitada, inesperada, surpreendente. A resposta de Deus, porque se Deus dissesse assim, eu vou mandar praga de gafanhotos, bem, tudo bem, isso é normal, isso já ocorreu no passado. Se Deus dissesse assim, olha, eu vou mandar um terremoto, tudo bem, isso é normal, é comum. Se Deus dissesse assim, eu vou enviar uma seca, uma fome, bem, normal, eles até acreditariam. Mas Deus disse, eu vou agir de forma diferente. Eu vou usar os caldeus, eu vou usar o povo de Babilônia. Que em certo aspecto, isso não é novo nas páginas da Bíblia, não é novo. Se nós lermos o livro dos Juízes, você já deve ter lido, né? E você sabe disso. Todas as vezes que o povo de Israel transgredia, se afastava de Deus, Deus os entregava na mão de nações estrangeiras. Só que isso não soou bem aos ouvidos de Abacuque. Abacuque não entendeu isso. Ele não compreendeu. Ele ficou questionando como é que Deus iria usar os ímpios, os caldeus, o povo de Babilônia para punir o povo de Judá. Veja a resposta de Deus no versículo de número 6. Diz assim, pois eis que trago os caldeus, ou seja, o povo de Babilônia. E Deus já conhecia essa nação, esse povo, como era? Nação cruel, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, eu vou trazer o povo de Babilônia, eu vou trazer Nabucodonosor, o povo lá, os caldeus, e vão invadir, vão levar vocês, vão destruir vocês. E Abacuque não compreendeu isso. E hoje nós entendemos isso. Eu vou explicar por que é que Deus usa os caldeus. Deus usa os caldeus com um propósito específico. Para que Nabucodonosor levasse o povo de Judá, de Jerusalém, para a Babilônia, que você sabe disso. Ocorreram 3 invasões, ocorreram 3 levas, de 606 a 586. Nabucodonosor levou mais de 10 mil judeus, entre eles Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, dentre eles o próprio Ezequiel e outros, né? Mais de 10 mil judeus foram levados para a Babilônia. E eles estiveram lá 70 anos. Para que Deus os levou? Para curá-los da idolatria. Para que o judeu abandonasse as práticas idólatras, pagãs, para que nunca mais eles adorassem a outros deuses. E você sabe disso, que depois que eles retornaram, depois de 70 anos depois, né? Depois de 70 anos dessa invasão, eles voltaram também em 3 levas, com Zorobabel, com Esdras e com Neemias. Você sabe disso. Nunca mais o povo judeu foi idólatra. Nunca mais foram pagãos. Nunca mais adoraram outros deuses ou outros ídolos. Então, partindo desse princípio, eu quero deixar bem claro aqui que nós nem sempre entendemos as decisões, as ações divinas. Nem sempre nós, seres humanos, falhos, imperfeitos, somos capazes de entender o que Deus está fazendo. Às vezes, uma decisão divina causa até insatisfação em nós, porque às vezes nós não entendemos, nós não compreendemos porque Deus está agindo daquela forma. Mas o que é que Deus faz? Deus se utiliza de uma circunstância. Veja, observe. Deus, é como se Deus dissesse assim, eu não preciso só castigar o povo de Judá. Porque se fosse só castigar, eu mandava gafanhoto, uma praga de insetos, eu mandava uma seca, um terremoto. Mas eu também quero curá-los dessa idolatria, desse paganismo. Então, essa vinda de Nabucodonosor, essa vinda dos caldeus para possuir o povo de Judá, levá-los para a Babilônia, era Deus olhando mais além. Era Deus dizendo assim, eu não vou só puni-los, mas eu também vou curá-los. Eu quero curar o povo da idolatria. Então fique tranquilo, meu irmão, minha irmã, porque se Deus está agindo de uma forma que nós não entendemos, nós precisamos viver pela fé. Esse é o tema do livro de Abacuque. Nós vivemos pela fé, nós precisamos crer, nós precisamos acreditar que Deus sempre faz o que é melhor.
Então, quando Deus diz que vai levantar os caldeus, essa nação cruel, impetuosa, que vem sobre a largura da terra, para possuir moradas que não é sua, aí você vai perceber o quê? Mais uma vez, a queixa de Abacuque. Passa a tela, por gentileza. Aí Abacuque se queixa mais uma vez, não entendendo a ação divina. Ele diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo. Olha a comunhão, olha o nível de intimidade. Abacuque conhecia Deus. Abacuque sabe que Deus é eterno, que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é santo. Veja quantos atributos nós encontramos aí nessa expressão de Abacuque. Não és tu desde a eternidade, como que ele diz assim: tu és eterno, tu não tens princípio e não terás fim. Ele diz: ó Senhor, como que diz assim: tu és Senhor, tu és soberano. Meu Deus, ele diz: tu és meu Deus, a quem sirvo, ó meu santo. Eu posso perceber aí quatro atributos que Abacuque menciona acerca de Deus. Ele diz: não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo? Como assim? Como é que tu vais colocar aquele povo para executar juízo? Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. É como se ele dissesse assim: eu não estou entendendo, Deus. Passa o texto, por gentileza. Ele continua no versículo 13, dizendo assim: tu és tão puro de olhos, que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Quando Abacuque diz que tu toleras os traidores, como que diz assim? Tu toleras o povo de Babilônia, tu te calas diante da perversidade dele, quando eles devoram aqueles que são mais justos do que eles. Como assim, Deus? Tu vais permitir que o povo de Babilônia, eles invadam o povo de Judá, de Jerusalém, para nos castigar. Ele não estava entendendo a ação divina. Aí Deus vai trazer uma resposta. Passa a tela, por gentileza. Essa é mais uma queixa de Abacuque, e vamos ver aí a resposta de Deus. Passa a tela, por favor. Aí a nova resposta de Deus. Como que diz assim: eu vou lhe responder. Eu vou falar com você. O Senhor disse assim: escreva a visão. Eu quero que você escreva aí. Eu quero que você torne essa visão bem legível, sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Como quem diz assim: eu quero que você escreva, mas escreva de uma forma legível, para que mesmo que as pessoas passem correndo, possam ler, possam compreender o que é que eu vou fazer. Passa a tela, por gentileza. Aí ele vai dizer assim: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Então nós vamos extrair aí algumas características das profecias bíblicas. Olha o que é que Deus diz através do profeta Abacuque. Deus diz assim: a visão ainda está para se cumprir. Quando? No tempo determinado. Traz a tela, por gentileza. Então você percebe isso. Essa é uma das principais características das profecias bíblicas. A maioria das profecias foram preditas, foram anunciadas, foram registradas na Bíblia Sagrada, e nós não sabemos quando elas vão se cumprir. São poucas as profecias que traz um tempo determinado de cumprimento. A maioria delas, Deus apenas anuncia, Deus apenas fala, Deus apenas diz o que vai fazer ou o que vai acontecer. Mas quando ela vai se cumprir, ela se cumpre no tempo determinado. E eu me refiro aqui não só às profecias bíblicas, mas às profecias também que foram proferidas, que foram anunciadas através do dom de profecia. Você talvez esteja esperando, aguardando o cumprimento de alguma promessa que Deus lhe fez, e o tempo passa e parece que Deus esqueceu, parece que não vai se cumprir, parece que o dia não chega, a resposta não chega. Como se explica isso?
é que a profecia, ela se cumpre no tempo determinado. Deus tem um tempo para agir. Deus tem um tempo para cumprir com as suas promessas. Às vezes, elas chegam, né? Glória a Deus. Às vezes as profecias se cumprem, as promessas se cumprem quando nós nem esperamos mais. Você lembra de Zacarias? Quando o anjo chegou para ele e disse assim: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Zacarias nem esperava mais, ficou mudo, porque não creu na mensagem do anjo, porque Zacarias começou a olhar para a sua velhice, para a sua idade, para a idade da sua esposa, para a esterilidade de Isabel. Glória a Deus. Mas eu quero dizer aqui com muita convicção que a profecia, se ela veio de Deus, no tempo determinado ela se cumpre. Volta mais uma vez essa tela, eu quero ler mais uma vez. O Espírito Santo me impulsiona a dar uma ênfase nessa frase. Deus diz assim: a visão ainda está para se cumprir. Quando? No tempo determinado. Glória a Deus. Eu quero dizer aqui com muita convicção, traz a tela, que Deus é atemporal. Nós estamos dentro de um tempo. Nós somos regidos pelo tempo, passado, presente e futuro. Dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. Mas Deus, Ele é atemporal. Deus está acima do tempo. E é uma frase que você já deve ter ouvido falar, não é assim? Que diz assim, que Deus tarda, mas não falha. Mas essa frase não é correta. Deus só chega no tempo. E eu ouvi um grande pregador dizendo que ainda que ele se atrasasse, ele é poderoso para fazer o tempo voltar e chegar na hora certa. Então, a primeira característica de uma profecia bíblica é que ela tem o seu cumprimento no tempo determinado. Volta o texto mais uma vez. Aí ele continua dizendo, é Deus dizendo, né? Não só para Abacuque, mas para cada um de nós nessa ocasião. Glória a Deus. Deus diz assim: ela se apressa para o fim e não falhará. Glória a Deus. Deus diz assim a Abacuque: não falhará. As promessas de Deus, elas não falham. Traz a tela. Talvez você já se decepcionou com alguém que lhe fez uma promessa, que disse que iria fazer alguma coisa pela sua vida, por você, e não fez. Talvez esqueceu, talvez não pôde, talvez não quis fazer, talvez mudou de ideia. Mas nas profecias bíblicas, nas promessas de Deus, nós podemos crer, nós podemos confiar, nós podemos acreditar. E se você disser: professor, o que é que ele faz confiar nas profecias bíblicas? Eu vou lhe dizer: as que já se cumpriram, as que já tiveram o seu cumprimento. Nós gravamos uma série de programas em uma das nossas temporadas, cujo título é esse: a infalibilidade das profecias bíblicas. Eu lhe desafio, se você quiser, nós trouxemos um resumo das principais profecias que já se cumpriram, principalmente as profecias messiânicas, as profecias envolvendo a nação de Israel. Você vai perceber isso, que as profecias bíblicas, elas não falham. O tempo passa, como diz Isaías capítulo 40, versículo 8, seca-se a erva e cai as suas flores, mas a palavra do nosso Deus, ela subsiste eternamente. Deus estava dizendo a Abacuque que a profecia vai se cumprir no tempo determinado e ela não falhará. Como que diz assim? Pode ter certeza que eu vou cumprir o que eu prometi. Volta a tela mais uma vez. Uma outra característica das profecias bíblicas, Deus diz assim: mesmo que pareça demorar. Glória a Deus. Porque tem profecia assim, tem promessa assim, que parece que não chega, parece que não vem, parece que está demorando. Aí Deus diz assim: espere, porque certamente virá. Como quem diz assim: não tenha dúvida disso, não tenha dúvida que com certeza, certamente virá. Glória a Deus. Traz a tela. É Deus dizendo assim: aquilo que eu prometo eu cumpro. É Deus dizendo assim: eu sou fiel para cumprir com a minha palavra. É Deus dizendo assim: eu sou fiel para cumprir com as minhas promessas. E assim como muitos que estão nos assistindo
nessa noite estão aguardando o cumprimento de promessas, mas eu também sei disso, que você pode fazer uma análise, uma retrospectiva e também compreender isso, que muitas promessas que Deus lhe fez já se cumpriram. Você é uma testemunha ocular disso. Você tem experiências também com profecias, promessas que se cumpriram. Há promessas que Deus nos faz que nós não entendemos, que nós não compreendemos, que nós guardamos no nosso coração, e muitas delas, não todas, mas muitas delas, nós só somos capazes de compreender quando elas se cumprem. Quando elas se cumprem, Deus traz à tona, Deus nos faz lembrar, o Espírito Santo nos faz lembrar da promessa, da palavra, da profecia, e assim nós entendemos o agir de Deus. E uma dessas características, né, das profecias bíblicas é que elas não falham, certamente virá. Parece que está demorando, parece que não vai se cumprir, né? Imagina, por exemplo, vamos pensar em algumas profecias bíblicas. Vamos pensar, por exemplo, na promessa do Messias, que os descendentes de Abraão, de Isaac, Jacó esperaram milênios para que essa profecia se cumprisse. Vamos pensar naquela profecia que, através de Isaías, Deus disse assim: o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá. Passaram-se aproximadamente 7 séculos para se cumprir essa profecia. Então, as profecias, elas têm um tempo de cumprimento e tem promessas, profecias que parece que está demorando, mas nós já dissemos aqui, tem um tempo certo para Deus agir. Volta ao texto mais uma vez, aí diz assim: mesmo que pareça demorar, é como a promessa da vinda de Jesus, parece que está demorando, não é assim? Quantas vezes as pessoas estão questionando: minha avó já dizia que Jesus vinha, minha avó morreu, meu avô morreu, meu pai morreu e Jesus não veio. Parece que está demorando, parece que está tardando, mas o que é que Deus diz através de Abacuque? Mesmo que pareça demorar. Olha, veja o interessante, Deus não diz assim, mesmo que esteja demorando. Não está demorando, pareça demorar. E por quê? Porque tem um tempo determinado. Se não se cumpriu é porque não chegou o dia, não chegou o tempo, não chegou a hora. Não é assim? Porque nós já dissemos isso, que a profecia, a promessa, ela se cumpre no tempo determinado. Então, mesmo que pareça, não é? Eu posso dizer assim, essa aparente demora da vinda de Jesus, essa aparente demora de Deus cumprir as suas promessas, Deus diz para nós: espere, tenha paciência. Como que diz assim? Certamente virá. Como que diz? Certamente vai se cumprir, certamente terá o seu cumprimento. Aí Deus diz assim: não tardará. Glória a Deus. Traz a tela, por favor. Então, nós aprendemos aqui nesse texto que as ações divinas nem sempre somos capazes de entender. Abacuque ficou perguntando: como pode? Como é que Deus vai usar o povo de Babilônia, os caldeus, para punir o povo de Judá? Mas nós já explicamos, Deus estava olhando mais além. Deus estava dizendo a Abacuque: eu não quero só castigar esse povo, eu quero curá-los da idolatria. É por isso que eu vou permitir que os caldeus venham e se assenhorem desse povo e leve-os lá para a Babilônia, porque Deus estava olhando mais além. Isso nos ensina que nem sempre as ações divinas nós somos capazes de entender. Mas Deus diz assim: olha, a promessa ela vai se cumprir. No tempo determinado ela terá o seu cumprimento. E mesmo que pareça que está demorando, Deus diz através de Abacuque: certamente virá e não tardará. E essa palavra que outrora foi dito ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém, através de Abacuque, ela serve também para cada um de nós. Continuemos esperando o retorno de Cristo, continuemos esperando a vinda de Cristo, porque é isso que vai acontecer. Essa geração que nós vivemos, tal qual o povo de Judá, de Jerusalém,
essas iniquidades, essa violência, essas injustiças sociais, parece que Deus não está agindo, parece que Deus não está vendo, parece que Deus não vai castigar, parece que Deus não vai punir. Quando a igreja for arrebatada da terra, Deus executará, Deus derramará a sua ira sobre o mundo, e o mundo irá experimentar os cálices da ira de Deus. Nós olhamos para o cenário atual e ficamos perguntando como Abacuque, será que Deus não está vendo o que está ocorrendo no mundo? Aí Deus diz, eu estou vendo. Será que tu não vais agir? Aí Deus diz assim, eu vou agir no tempo determinado. E após o rapto, após o arrebatamento da igreja, o mundo há de experimentar o cálice, ou posso dizer no plural, os cálices da ira de Deus, que será derramado sobre o mundo no período da grande tribulação.